Se você viu o vídeo aqui do canal onde eu falo sobre piercing no septo, então você sabe que a cicatrização dele não foi a melhor experiência do mundo. Mas apesar de todo esse processo, de toda a cicatrização difícil, sobre aquela experiência que contei pra vocês no primeiro vídeo, o piercing antigo já estava na hora de poder ser trocado, de trocar a joia. E, em vez de eu trocar a joia, eu procurei um profissional novo e acabei furando pela segunda vez. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre por que eu furei de novo, qual foi a dificuldade da primeira experiência, qual foi a diferença entre uma cicatrização e outra. A gente vai bater um papo de novo sobre piercing no septo. Bom, primeiro, por que eu fui inventar de furar de novo se eu já tinha um piercing e era muito mais fácil só trocar uma joia antiga por uma joia nova? Então, como a minha primeira experiência com furo não foi muito boa, eu não quis entrar em contato com a mesma pessoa que furou para trocar a joia. Então, eu procurei o Romeu, um outro profissional, para fazer essa troca. E aí, chegando no estúdio, a gente ficou conversando sobre piercing. E aí, ele me mostrou que o furo antigo, o piercing antigo, ele não foi feito da melhor forma que ele deveria ter sido. Então, assim, o meu furo antigo, ele estava mais abaixo do que ele deveria ser. O piercing estava torto, então assim, em vez de ele estar paralelo, ele estava meio inclinado, ele estava meio assim, ele não estava certinho. E a qualidade da joia que eu tinha, que era uma joia de aço cirúrgico, era inferior, não era uma qualidade ideal para um piercing, para uma coisa que vai ficar aqui enquanto você quer que ela fique, que ela pode ficar aqui o resto da vida se você cuidar bem. Assim, ele falou que sim, eu podia só trocar, eu podia manter o meu furo antigo e só colocar uma outra joia de melhor qualidade, mas que ainda assim a joia, independente de eu trocar ou não, ela ia continuar para baixo e ia continuar torta. Então, assim, eu até relutei um pouco, porque eu não queria furar de novo, foi uma experiência muito ruim furar na primeira vez para mim. Eu tava com medo de acontecer tudo igual, né, que a cicatrização fosse igual, mas ainda assim eu resolvi seguir a recomendação dele e furamos no lugar certo, furamos na altura certa, na direção certa, com uma joia muito melhor. Assim, em relação à dor na perfuração, comparando com a primeira vez que eu furei, foi basicamente a mesma. Não é uma dor, assim, absurda, que, ai meu Deus, pior dor do mundo. Não é. É um incômodo grande, mas, em compensação, dessa segunda vez, a dor no furo foi a pior dor que eu senti em todo o processo, porque a cicatrização foi muito tranquila. E agora, bom, falando sobre cicatrização, cara, o profissional fez toda a diferença. Eu vou, inclusive, colocar o Instagram do Romeu aqui na descrição, para caso você seja do Rio de Janeiro e você quiser furar com alguém de confiança, com recomendação, você pode entrar em contato com ele. Cara, não é publi, inclusive, é porque realmente foi muito boa a experiência. E eu não gostaria que as pessoas que fossem furar piercing, pelo menos, né, ao meu alcance, que é aqui no Rio de Janeiro, passassem por uma experiência ruim, assim como eu tive na primeira vez. Então tá aqui embaixo, na descrição do vídeo, o contato dele. A gente ficou quase 40 minutos conversando sobre o processo, conversando sobre o meu furo antigo, como é feito o furo da maneira correta, ele me mostrou o material, ele me falou sobre a carreira dele, a gente conversou sobre piercing, sobre tatuagem, a gente conversou sobre muita coisa, a gente ficou muito tempo conversando sobre o processo, ele me explicou passo a passo como ele fazia, como ele ia fazer, então foi uma experiência muito boa, ele foi muito, muito, muito atencioso mesmo. Ele me mostrou a diferença entre o meu piercing antigo de aço e o piercing de titânio que ele usa com polimento. E assim, foi muito maneiro ver isso, porque eu entendi por que a minha joia antiga não era uma joia de qualidade legal e essa joia que eu tô usando agora era com uma qualidade muito maior. Então assim, o processo foi muito claro pra mim, ele esclareceu tudo muito bem. E isso pra mim fez total diferença, não só em relação à qualidade da joia, mas assim, ele é um profissional muito foda, então assim, por mais que a joia fosse incrível, se ele não fosse um profissional tão bom assim, o meu furo, por exemplo, poderia ter saído errado de novo, sabe? Não só o furo feito da maneira correta, né, por ele ser um profissional foda que ele é, por ele ter anos de experiência, mas o material também fez diferença. Ele, inclusive, me explicou que o titânio é muito mais aceito pelo nosso corpo do que o aço cirúrgico. Inclusive, é por isso, gente, que, tipo assim, prótese ortopédica, prótese, parafuso ortopédico, placa de que as pessoas usam em operação de ortopedia, são feitas de titânio, porque o nosso corpo aceita muito bem titânio. E também porque ele é um metal mais leve. Além de ser um material muito superior por si só, ele ainda faz um polimento em cada joia que ele usa. Ele pole todo o piercing. E aí, cara, isso ele estava me explicando,
que esse processo ele acaba tirando nanopartículas do piercing, o piercing fica muito mais lisinho, e dessa forma, ele, a aceitação dele por ser de titânio já era maneira, ela fica ainda maior depois de passar por esse processo. Então, assim, por conta disso tudo, a minha cicatrização foi e tá sendo maravilhosa, cara. Eu senti zero dor, praticamente zero dor. Só nos 2, 3 primeiros dias, na hora de limpar o piercing, que eu senti um pouquinho de dor, mas além disso, nada. Assim, pouquíssima secreção. Nos 2 primeiros dias saiu um pouquinho de sangue, mas depois, nada, nenhum sangue, pus, nada. Formou só um pouquinho de casquinha na primeira semana, mas uma casquinha muito fininha mesmo. Então, assim, minha cicatrização, cara, em comparação com o primeiro piercing o primeiro furo que eu fiz, cara, assim, 10 vezes, 50 vezes melhor. Foi um processo muito mais tranquilo. E aí, pra quem viu o primeiro vídeo, pra quem não viu, eu vou inclusive colocar aqui nos cards pra vocês assistirem. Pra quem viu, provavelmente lembra de eu ter falado que eu tava sentindo uma dor aqui, assim, embaixo. Eu chamei de ponte, porque eu não sei qual é o nome dessa parte do nariz. Mas, gente, depois de ter furado e ter colocado esse piercing de titânio, que é muito mais leve que o de aço, a dor praticamente sumiu, diminuiu muito. Então, assim, realmente uma experiência tá sendo muito melhor. Em relação aos cuidados, diferentemente da primeira pessoa que recomendou que eu usasse álcool 70, eu usei e só estou usando soro fisiológico para limpar o furo do piercing. Então, assim, desde o início, 2, 3 vezes por dia, depois de tomar banho, eu venho ou com uma gazezinha, com aquela gaze de TNT, não é aquela gaze tradicional, porque a gaze tradicional solta muito fiapo, ou com a gaze de TNT, ou com cotonete umedecido com soro fisiológico, eu venho aqui, limpo ele e, um detalhe muito importante que eu não sabia, que a pessoa que foi antes não tinha me contado, mas que o Romeu me falou foi: gente, mais importante do que você limpar o piercing, obviamente é muito importante limpar, mas é muito importante secar o furo depois de você limpar. Então, limpou com soro fisiológico, né, com seu cotonete umedecido com a sua gaze, vem com uma gaze seca, vem com outro lado do cotonete e seca o furo. Porque se ele ficar molhado, né, lugares úmidos e quentinhos, porque o nosso corpo é quentinho, são fontes de bactéria, fontes de fungo, são ambientes favoráveis para as bactérias se dividirem, criarem filhotinhos e pode inflamar, pode, né, dificultar um pouco a cicatrização. Então, limpa sempre com soro fisiológico e sempre seca depois. Quem viu o primeiro vídeo, está terminando de assistir esse vídeo agora, percebeu que é uma experiência totalmente diferente, né? Algumas pessoas até ficaram assustadas com o primeiro vídeo, então eu quis gravar esse vídeo para mostrar para vocês que, na verdade, eu estava errada e que eu não queria também que as pessoas entendessem aquele primeiro vídeo como a realidade dos piercings, porque eu mesma percebi que aquela minha experiência, depois de, obviamente, eu ter tido outra experiência, não era o padrão de experiências com piercing no septo. E, gente, faz muita diferença o profissional que vocês escolhem. Pesquisem muito sobre o profissional. Pesquisem sobre o material que ele usa. Na primeira vez que eu furei num estúdio famoso aqui no Rio. Um dos estúdios famosos de tatuagem de piercing aqui. Então, para vocês entenderem que nem sempre o renome do lugar quer dizer muita coisa. Então, assim, é importante vocês prestarem com certeza o lugar tem que ser limpo, tem que ter certificado, tem que ter lá o selinho da Anvisa, mas o profissional também tem que ser um bom profissional e o material também tem que ser um bom material. Então, pesquisem muito antes de vocês furarem qualquer lugar do seu corpo com piercing, antes de vocês fazerem qualquer tatuagem. Uma outra coisa que eu também aprendi foi que o material faz muita diferença. Então, se vocês puderem, deem sempre preferência por profissionais que usem piercing de titânio e não de aço. É um pouco mais caro, às vezes são 30, 40 reais de diferença, mas são 30, 40 reais que vão te poupar muito estresse, podem te poupar dor, podem te poupar uma cicatrização complicada. Então, no final das contas, quando você coloca na balança esses 30, 40 reais a mais, saem, assim, maravilhosos. Você realmente tem uma experiência muito melhor com piercing de titânio em vez de piercing de aço cirúrgico. E galera que chegou aqui através do primeiro vídeo, sério, desculpa mesmo se eu assustei vocês com a minha primeira experiência. Eu tava tentando compartilhar qual foi a minha realidade e eu nunca ia imaginar
que o meu furo, que o primeiro furo tinha sido feito de uma maneira errada, que o piercing não tinha uma boa qualidade, que o piercing estava torto, que ele estava mais baixo, e que esses fatores foi o que de fato influenciou na minha cicatrização ter sido complicada e ter sido dolorosa. Então é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo falando sobre como foi o meu segundo furo de piercing no septo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um like aqui embaixo. Muito, muito, muito importante saber que vocês gostam do conteúdo aqui do canal. Se você não viu o vídeo, o link tá aqui nos cards e também tá na descrição do vídeo. E também tá aqui na descrição do vídeo o link do nosso grupo do Facebook. Então, se você é mulher, atenção, só mulheres são aceitas. Então, se você é mulher e tá afim de entrar no grupo, é só pegar o link aqui embaixo. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, só clicar na minha foto aqui do lado. Obrigada por ter assistido. Beijo, até a próxima.